Oi, pessoal. Então, vamos de literatura hoje, falar um pouco da nossa literatura brasileira, dando continuidade àquele nosso programa de percorrer todos os estilos literários do Brasil, desde o seu comecinho até os dias de hoje, né? Então, eu vou ler um poema aqui, ou melhor, não vou ler o poema todo, vou ler 2 estrofes de um soneto de um escritor brasileiríssimo, nascido na Bahia, chamado Gregório de Matos, do qual muito nós vamos falar. Olha só, gente. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte, sendo o todo. Em todo o sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte. E feito em partes, todo, em toda parte, em qualquer parte, fica sempre todo. Entenderam? Complicado, né? Isso é um pouco do que é o barroco. Vou explicar para vocês. Esse soneto, ele foi feito como uma espécie de de desagravo, né, a uma destruição de uma estátua do Menino Deus, que ocorreu na igreja, na igreja da Sé, na Bahia. Né? Nós estamos falando aqui de século XVII. Né? Então acharam o braço dessa estátua que representava o Menino Deus. É a parte de um todo. Então, o poeta Gregório de Matos, né, numa inspiração religiosa, escreveu um soneto, um poema, falando que a parte, ela é o todo, porque ela faz parte de um todo. E mesmo sendo só uma parte, como é uma parte de uma estátua sagrada, a estátua do Menino Deus, termina sendo um todo também. Enfim, é um raciocínio tortuoso, né, que o poeta faz. E isso é bem típico desse estilo literário de que nós vamos falar agora. Brasil e barroco têm origens que se confundem, né? A história do Brasil e a história do barroco, né? Por quê? Porque ele é considerado, como eu já falei para vocês anteriormente, o primeiro estilo realmente brasileiro. Mas vamos falar um pouquinho da história do Brasil desse período para a gente entender melhor. Eu vou ler aqui um trechinho que eu separei para vocês, né? Século XVII, o Brasil era o grande celeiro da cana-de-açúcar. Os colonos portugueses que vinham para cá estavam interessados na exploração da cana-de-açúcar e no enriquecimento rápido. Poucos entre eles sabiam ler e escrever. Entretanto, aos poucos foi surgindo na colônia um grupo de pessoas cuja formação intelectual acontecia em Portugal. Geralmente advogados, religiosos, homens de letras, na maioria filhos de comerciantes ricos ou de fidalgos que estavam instalados no Brasil. Essa elite foi responsável pelo nascimento de uma literatura brasileira inicialmente frágil, presa a modelos lusitanos, portugueses, e sem um público consumidor ativo e influente. Gente, bem pouca gente sabia ler e escrever. Como é que haveria público, né, para essa literatura? Então, era uma literatura produzida num meio de aventura, de ganância, de gente que queria enriquecer logo. Né? E esses poucos que escreviam, que faziam literatura, eles viam nela um instrumento para criticar a sociedade, o regime, a mentalidade, né, que era a vigente na época, justamente essa mentalidade de só enriquecer no Brasil para ir embora, voltar rápido, né, para Portugal. Então, a literatura já era um instrumento de crítica e também
de moralização, né, da população, administrando princípios da religião, né, ou ainda para dar vazão a sentimentos pessoais profundos daquelas pessoas que viviam num meio tão inculto, trazendo tanta cultura dentro de si. Era complicado, né, gente? O barroco no Brasil ganhou impulso entre 1720 e 1750, quando foram fundadas várias academias literárias por todo o país, né? Então era uma literatura, como eu disse anteriormente, frágil, muito pequena, mas já era uma literatura feita por brasileiros. Nós vamos falar nesse período de dois escritores muito importantes para nós, o Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira, cujas vidas estiveram assim até entrelaçadas em alguns momentos, né? Mas vamos falar um pouquinho das características do barroco e por que esse estilo foi chamado barroco. Há várias explicações, não é, para essa palavra barroco, né? Inclusive, disse que a palavra barroco era atribuída a uma pérola, né, que tinha... Que não era redondinha, que não era perfeita, que tinha defeitos, né? Era chamada de uma pérola barroca. Terminou virando sinônimo, às vezes até de mau gosto, né? E terminou por denominar esse estilo literário. Ora, para a gente entender o barroco, a gente tem que entender o contexto político, social, econômico, religioso da época, né? O mundo vivia um momento muito difícil. Como nós vimos quando nós falamos da literatura jesuítica, foi criado pela Igreja Católica o movimento da Contra-Reforma para combater o crescimento do protestantismo. Então vejam, a sociedade já se via dividida entre duas religiões, o protestantismo, que ganhava força rapidamente, e o catolicismo. Já é um motivo de confusão na cabeça das pessoas. Havia situações econômicas e políticas, sociais complexas também, com o surgimento e a força da classe burguesa, dos comerciantes, né? Principalmente, havia vamos dizer assim, uma classe que não estava na estratificação social da época, que era a nobreza, o clero, né? Surge a burguesia, e de certo modo querendo tomar parte pela força econômica, já querendo tomar parte, né, das decisões que diziam respeito às sociedades. Então era um terceiro poder que surgia, né? Às vezes até desafiando os poderes já constituídos da nobreza e da igreja, né? Os ideais do movimento que antecede o barroco, do classicismo, do equilíbrio, do racionalismo, né? Se contrapondo a esse movimento de conflito, de tensão, né? Isso tudo cria uma dualidade na cabeça desse homem, né? Então, o barroco se expressa principalmente por essa dualidade, por esse sentimento de divisão, né? De conflito, de tensão entre sentimentos opostos, realidades opostas. Tem um outro fator também, o teocentrismo, que colocava Deus no centro de tudo, de todas as decisões, de tudo que o homem era, se opondo a um antropocentrismo, um sentimento novo de valorização do homem, de suas realizações, né? Então, como a gente vê, são coisas que se contrapõem, são sentimentos que se criam paradoxos na cabeça do homem, né? Criou essa situação de tensão que resulta nesse desequilíbrio que foi o barroco, né? Então, eu listei aqui para vocês terem uma ideia de como a cabecinha do homem estava dividida nessa época. Havia ele se sentiu até na obrigação de conciliar coisas que se opunham completamente, como, por exemplo, vida e morte. A gente encontra na obra barroca essa tensão constante entre vida e morte, né? Entre dar mais importância à matéria ou dar mais importância ao que é do espírito, né?
o equilíbrio frágil entre o que é o perdão, o pecado e o perdão, né? Entre o que é o amor carnal e o amor platônico, o amor puramente espiritual. É uma época complicada, né, gente? É um jogo difícil e isso influenciou todas as artes desse período. A pintura, a escultura, a arquitetura e a literatura, né? Bom, como vocês viram nesse trecho do poema do Gregório de Matos que eu li, né, há esse jogo de contrastes exatamente entre a parte e o todo. Um raciocínio difícil da gente entender se a gente não se situar dentro do que motivou a poesia, né? A historinha da estátua, do braço da estátua que foi encontrado, que era a parte de um todo, né? Então, o que nós temos aí? Relembrando aqui as características do barroco, né? Um afastamento do equilíbrio do racionalismo clássico, que resultou em um, às vezes, até intencional desequilíbrio. Então, a gente tem uma literatura com tendência a um excesso de linguagem figurada, de enfeites, né? Como metáforas, como antíteses, como paradoxos, né? E esse exagero reflete bem essa situação de tensão em que vivia o homem. Então, o barroco a gente pode dizer que é a arte do conflito, né? Há uma rejeição da visão ordenada das coisas, né? E ao lado desse excesso de linguagem figurada, né, os autores barrocos fazem um encadeamento de ideias, né, para nos levar a uma conclusão. Eles usam raciocínios longos, extensos e muito complicados, cheios de curvas, sinuosos, né? Difícil de acompanhar. Mas é um estilo que eu considero encantador, né? E tem figuras muito peculiares, como a do nosso Gregório de Matos. Eu vou ler aqui para vocês um outro poema do Gregório de Matos, chamado A Jesus Cristo, Nosso Senhor. Olha, gente, o barroco foi tão conflituoso que ele se dividiu em duas tendências, chamada cultismo e conceitismo, né? O cultismo era mais exagerado ainda, né? No jogo das ideias, no jogo das palavras, nesse excesso de uma linguagem muito enfeitada. O conceitismo, também conhecido como conceptismo, tentava dar mais importância à ideia do que ao jogo de palavras, mais importância ao conceito do que a palavra propriamente dita, enfeitada, né? Então, eu vou ler para vocês mais uma poesia do Gregório de Matos para vocês verem como ela é um exemplo do cultismo. E depois leio uma crítica que o padre Antônio Vieira fez a esse excesso de ornamentos, né? Então, olha só que interessante. O nome dessa poesia é A Jesus Cristo, Nosso Senhor. Padre Gregório de Matos, ele não foi padre, Gregório de Matos pecava e pedia perdão. Então ele diz assim: pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Ou seja, quanto mais eu peco, mais o Senhor deve se empenhar em me perdoar. Vejam como ele se dirige diretamente a Cristo para convencê-lo a perdoá-lo. Se basta a vos irar tanto, um só pecado, a abrandar-vos sobeja, ou seja, sobra um só gemido, basta um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Ou seja, a mesma culpa que ofende o Senhor vos dá ao Senhor a oportunidade de perdoar. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, olha só, gente, o Gregório de Matos
convencendo Deus a perdoá-lo, e para isso ele usa até um exemplo, né, da Bíblia, da palavra de Deus. Ele usa uma parábola, a parábola do bom pastor que vai atrás da ovelha perdida, mesmo a custo de todos os perigos, né, e traz essa ovelha perdida para a segurança do abrigo. Então ele diz: eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, ou seja, recuperai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Ou seja, você me perde, está perdendo um pouco da sua glória. É quase como que uma chantagem, não é, que ele faz ao Criador para que ele seja perdoado, certo? E a respeito desse uso, né, que o Gregório de Matos faz, né, da religiosidade em sua poesia, né, parece que vem muito a calhar uma crítica que o padre Antônio Vieira, né, que era mais a favor do conceito, ou seja, da ideia, do que desse jogo de palavras. Ele às vezes brigava contra esse excesso de ornamentos, e muitos sermões dele ele faz isso, né? Ele diz o seguinte: querer argumentar com Deus e convencê-lo com razões, não só dificultoso assunto parece, mas empresa declaradamente impossível, sobre arrojada temeridade. Homem atrevido, diz São Paulo, homem temerário, quem és tu para que te ponhas a altercar com Deus? Porventura o barro que está na roda entre as mãos do artista põe-se as razões com ele e diz-lhe: por que me fazes assim? Vejam só, parece até que ele está se dirigindo ao Gregório de Matos por conta desse poema em que o Gregório de Matos alterca, ou seja, discute com Deus na tentativa de convencê-lo a ser perdoado, a perdoá-lo, né? Isso porque, gente, esse poema do Gregório de Matos, ele tem muito a ver com esse espírito do barroco, essa contradição, né? Há uma religiosidade muito impregnada na alma do homem dessa época, e ele se vê muito dividido entre ser homem e ser anjo, entre as paixões do mundo e o perdão divino. Então ele está sempre nesse conflito, dividido entre o que é humano e o que é divino, né? Entre o que é carne e o que é espírito, certo? Essa é a alma do barroco, né? Eu acho, de uma certa maneira, até fascinante. Certo, gente? Então, o barroco é isso, essa tensão. Nós vamos continuar falando na próxima aula desse estilo, que eu acho fascinante, né? Vamos ler algumas coisas, conhecer alguns sermões do nosso Padre Antônio Vieira. Não dá para ler muito não, porque ele escreveu muito, gente. O homem de uma cultura fantástica, de um conhecimento, né, humanístico, né, e de uma visão de futuro que lhe deu um certo tom profético, né? Deu uma certa aura profética a muitas das coisas que ele escreveu, certo? Então, na próxima aula, continuaremos falando do barroco. E eu vou concluir aquela historinha da crase. Revejam isso. Eu falei tudo sobre todos os casos em que é proibido, em que não é possível se ter crase. Então, o que eu vou falar é pequenininho assim. Afinal, quando é que se usa crase? Vou finalizar isso na nossa próxima aula. Ok, gente? Então, um beijo para vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.